Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a festa, a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os discípulos perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja festeja a dedicação da Basílica de São Latrão. A celebração da dedicação desta igreja, Igreja Mãe, ou seja, a catedral de toda a Igreja Católica no mundo inteiro, onde o Papa preside. Cátedra significa cadeira de onde o bispo preside. Então, o bispo de Roma, é na Basílica de São Latrão. Pois então, a celebração desta dedicação de igreja, mãe de todas as igrejas do mundo, é um sinal de unidade de toda a igreja. O Evangelho de João, proclamado nesta festa, ao contrário dos outros evangelistas, apresenta a expulsão dos vendedores do templo no início do ministério de Jesus. Este episódio é, então, uma prefiguração do sacrifício de Jesus que acontecerá por volta da sua morte e ressurreição. Destruí esse templo e eu vou reconstruí-lo. Ou seja, o templo agora passa a ser a pessoa de Jesus. Todos nós somos templos do Espírito Santo. E da mesma forma que nós devemos nos trabalhar para que o Espírito Santo habite em nós, para que o Espírito Santo possa discernir sobre o nosso pensar, sobre o nosso viver, o nosso agir, também a igreja deve ser o espaço onde nós, à medida em que adentramos dentro de um espaço sagrado, tudo aquilo me fale de Deus, me fale do amor, me fale da reunião fraterna, que é uma assembleia litúrgica, me fale da presença real de Deus. Que nós também, hoje, rezando pelo Papa que preside a Igreja Católica no mundo inteiro, queremos rezar por todos os bispos e que esse poder de liderar possa ser distribuído também até aquela liderança na comunidade, no grupo, na pastoral, no movimento, como serviço, como zelo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho.